E aí, mobigrafista, tudo bem com você? Aqui é o James Dantas e no vídeo de hoje aqui no Mobigrafando a gente vai falar sobre essa criança aqui, o Zenfone 6 e as minhas impressões de uso após 4 meses com ele em mãos. Vou aproveitar também para, além das minhas impressões, responder algumas perguntas que foram feitas pela comunidade através do Instagram e vamos bater um papo gostoso aqui sobre a usabilidade desse aparelho. Então, depois da vinheta, confira o que eu tenho a dizer. E como você já deve ter visto pelo título, o meu objetivo hoje é falar sobre as minhas impressões a respeito de 4 meses usando o Zenfone 6. E esses 4 meses de uso têm sido bem surpreendentes para mim, porque o aparelho ele é realmente muito bom. Inclusive tem algumas perguntas a respeito da escolha, do porquê eu peguei o Zenfone 6 e eu vou aproveitar para unir isso dentro desse trecho aqui que a gente vai conversar. Por que eu escolhi o Zenfone 6? Para quem acompanha aqui há mais tempo, tanto no meu perfil pessoal quanto no Mobigrafando, que já viu os outros unboxings, eu uso ASUS desde 2017, quando eu peguei o Zenfone 3. Depois de 2018 eu peguei o Zenfone 4, 2019 eu peguei o Zenfone 5Z e agora eu estou com o Zenfone 6. Então a ASUS ela acaba sendo algo que me atrai bastante e que o ecossistema deles me atende na questão de comunidade, na questão realmente de especificações que os aparelhos possuem no seu foco para fotografia. Tanto que o meu aparelho mais antigo, que é o Zenfone 3, ele tá funcionando firme e forte, não teve nenhum problema, a câmera continua focando, que geralmente é algo que o pessoal reclama da linha 3, e tá com meu cunhado. Meu cunhado tá usando como aparelho principal dele e super satisfeito. Então é um aparelho que ainda atende a uma certa demanda. Se você ainda possui o Zenfone 3, provavelmente já está pensando em trocar ele, e esse carinha aqui é um candidato para você fazer esse upgrade. Mas os aparelhos da ASUS eles têm uma longevidade boa, geralmente, nenhum eletrônico está livre de problema, mas geralmente eles têm uma longevidade muito boa, tanto que todos os meus aparelhos continuam funcionando. O Zenfone 3, o Zenfone 4 que está com a minha irmã, o Zenfone 5Z que está com ela também, e esse aqui que é o Zenfone 6. Então nesse caso eu acabei pegando esse aparelho justamente pelo seu foco em atender criadores de conteúdo, A ASUS, quando lançou o Zenfone 6, ela não fez, por exemplo, um Zenfone 6 Selfie ou um Zenfone 6 base para depois fazer um Zenfone 6Z, como fica a geração passada. Eles focaram simplesmente em fazer o melhor aparelho que eles poderiam, entregando aquilo que eles acreditam e que atendesse criadores de conteúdo, ou seja, pessoas que vão fazer um uso mais pesado desse cara aqui, principalmente para produzir fotos de qualidade, produzir vídeos e trabalhar com as suas plataformas, seja rede social, seja podcast e afins. Então, esse cara, assim que foi lançado, ele já me fez o olho brilhar. Você que não acompanha o mercado internacional pode até achar que o aparelho ele ainda está bem recente, porque ele chegou no Brasil em outubro de 2019, ele ainda vai completar 1 ano no Brasil. Mas no mundo ele foi anunciado em maio de 2019, num evento lá na Espanha, que foi um evento sensacional, que eu acompanhei tudo. E quando o Marcel Campos anunciou que ele teria essa feature aqui, essa câmerazinha que flipa, porque a câmera principal é a câmera de selfie, então isso me abriu assim a mente de uma maneira de caramba, velho, imagina se eu pudesse, por exemplo, fazer foto de poça com isso aqui, porque eu ia fazer justamente isso aqui, Você pode controlar o ângulo dela livremente, então eu chego aqui, digamos que aqui é a pocinha, eu chego aqui nela com o celular bem apoiado na minha mão e faço a foto. Então isso revoluciona a maneira como você usa o aparelho, a maneira como você cria os seus conteúdos, e a ASUS apostou justamente nisso, em surpreender o mercado, fazer uma coisa que diferenciasse eles dos concorrentes e que trouxesse também esse apelo de criação de conteúdo, de ser uma ferramenta robusta para a criação de conteúdo. Isso nos leva às perguntas que foram feitas na comunidade a respeito das minhas escolhas em relação a esse aparelho. Por que eu escolhi ele, sendo que tinham outras opções no mercado, O Léo Fontoura, por exemplo, me perguntou entre ele e o S10, e o Edilson Montenegro me perguntou entre ele e o iPhone 8 Plus. No caso, ele quando foi lançado, o Zenfone 6, ele foi comparado diretamente com o S10 Plus. Então foi uma competição assim que a ASUS ela foi para atacar o top de linha atual,
das suas concorrentes naquele ano. E o S10 Plus é um baita aparelho, né? Ele tem uma câmera a mais, ele tem uma tela, né, AMOLED com uma maior resolução, com a maior densidade de pixels, tem as funções proprietárias da Samsung, né, que deixam ele ali um celular bem completo. Tem a questão do carregamento sem fio, da resistência à água, né, o IP68, que o Zenfone 6 não tem. Então, nesse caso, fica bem a critério de quem vai comprar. Se você, por exemplo, é mais acostumado com a Samsung e gosta das soluções proprietárias dela, o S10 vai atender muito bem. Já no caso, se você gosta de coisas diferentes, curte a ASUS, não tem esse apego ou não tem esse apego por empresa e quer realmente uma ferramenta mais robusta, o Zenfone 6 vai atender muito bem. Eu, por exemplo, né, obviamente fiz a escolha pelo Zenfone 6, apesar dele não ter o carregamento sem fio, não ter a resistência à água, justamente por causa desse módulo aqui, né, como ele não é uma peça única, fica difícil para a ASUS fazer ele à prova d'água. Não a prova, né? Resistente. Porque tem gente que vê lá IP68, aí taca na piscina e acha que o bicho tem que sobreviver. Também não é assim. Mas entre um e outro vai da questão de gosto, né? Sendo que ele foi feito para concorrer diretamente com o S10 Plus. Então tem muitos analistas, né? YouTubers que fazem análises de aparelhos e tudo mais, que em uma certa época eles diziam que entre o S10 e o Zenfone 6 você poderia ir de Zenfone 6 tranquilo, porque ele iria te suprir. Agora, entre Zenfone 6 e Note 10, a briga ficava com o Note 10, porque o Note 10 tem a questão das ferramentas de produtividade, a canetinha. Então já ficava uma coisa bem mais vantajosa para o lado da Samsung. Mas eu costumo seguir essa linha também. Entre S10 e Zenfone 6, eu fico com o Zenfone 6. E entre iPhone 8 Plus e Zenfone 6, certeza, o Zenfone 6. A não ser que você realmente prefira a Apple. Porque no caso, né, como vocês viram, eu estou testando aqui o XR. E eu não trocaria o meu Zenfone 6 por ele. Talvez pelo 11 Pro, quem sabe, né? Mas não trocar de mudar de aparelho. Quem sabe eu teria o iPhone como secundário. Para o meu fluxo de trabalho, o iPhone seria aparelho secundário, porque eu não me vejo trocando o Zenfone por um outro aparelho que não seja da mesma linha, né? Quem sabe o Zenfone 7 Pro, se vier para o Brasil. Mas dentro dessa questão é gosto, mas já que vocês pediram a minha opinião, entre S10 e Zenfone 6, o Zenfone 6. Entre Note 10 e Zenfone 6, aí fica com o Note 10. Inclusive é uma das minhas opções antes de comprar o Zenfone 6, né? Eu fiquei quase namorando ali o Note 10 Plus, mas o Zenfone 6 acabou entrando no meu orçamento e eu fui com a minha escolha original. E entre iPhone 8 Plus e Zenfone 6, sem dúvida. Então que tal a gente falar agora sobre tela e design desse carinha aqui? Sobre tela e design, inclusive começaram a fazer uma obra aqui do lado, se o barulho sair já vão me desculpando. Mas olha só, não tem como olhar para esse aparelho e não dizer que ele é bonito. Ele tem uma construção bem elegante, tem esse design mais curvo, as bordas de metal, vidro na traseira, o módulo de câmera fica bem integrado aqui, né? Sensor de digital também bem posicionado. Então o design dele é um design de um aparelho que é bem refinado, né? Um design que você bate o olho e já pensa em elegância, né? Principalmente nessa versão aqui, que é a versão Midnight Blue, né? O azul meia-noite, que ele é um design bem mais sóbrio, apesar de eu querer a cor prata. A cor prata para mim era sensacional, porque ela tem um degradê azul assim embaixo, bem bacana. Mas esse aparelho também já é muito bonito, né? Ele tem um design que remete justamente a uma renovação da identidade da ASUS, né? A ASUS ela sempre tentou fazer aparelhos mais refinados, com uma pegada mais premium, e esse aqui é o ápice deles, né, em 2019. É um aparelho muito bonito. Ele é compacto, ele é elegante, ele tem um bom encaixe na mão e tem uma boa pegada. A única desvantagem em relação a ele ter esse vidro na parte traseira é que ele é muito liso, sabe? Aparelho de vidro liso. Você colocar ele, por exemplo, num sofá, numa cama que tiver um declínio, ele vai escorregando. E isso é fato. Se você tiver um colchão mais mole, por exemplo, você pode fazer o teste. Bota ele no colchão assim e pressiona do lado
você vai ver que ele vai deslizar. Então isso aqui tem que ter todo cuidado. Por isso até que eu comprei uma capinha reforçada, né? Ele já vem com uma case de plástico na caixa, né? Aquela casezinha de plástico duro e tal. Mas isso aqui eu comprei na Gorilla Shield e ele ajuda a reforçar, né, a proteção ao aparelho e deixar ele menos liso. Então é uma coisa que você vai ter que fazer, de preferência, né? Se você pegar esse aparelho, você vai ter que comprar uma capinha para ele, para garantir. Principalmente se você for uma pessoa desastrada. Então é bom tomar cuidado com isso. E fora aqui a questão da câmera, né? Muita gente pode acabar achando estranho justamente por ele ter esse módulo, né, saltado e tudo mais. Mas ele é muito elegante, né? A flip câmera, o modo da flip câmera, ele é feito com uma liga amorfa, né, de metal, que é chamada de liquid metal ou metal líquido. Porque ele é bem resistente, ele tem uma longevidade boa. A Asus diz que você pode usar aqui sem culpa até 100 mil giros, né? 100 mil flips. E isso dá flip pra caramba. É como se você fizesse várias selfies por dia durante 5 anos. E ele dura tranquilo, acho que 25 giros desse por dia. Ninguém faz 25 selfies por dia assim. Mas ele é bem interessante nesse aspecto. E a tela é uma telona, né? Você pode ver aqui que é uma tela de 6.4 polegadas, nesse aspecto mais esticado, né? 18:9. Ele não tem, como ele tem a flip câmera, né? Ele tem poucas bordas, ele não tem notch, né? Não tem essa protuberância, por exemplo, como o iPhone XR, né? E ele também não tem um furo, como é o caso do S10 ou S10 Plus. Ele tem a tela toda limpa. Então, para quem gosta de consumir conteúdo, para quem gosta realmente, né, de ter uma tela grande e livre de obstáculos, ele é um aparelho ideal. Sem falar que, diferente das outras empresas, né, que usam a tela AMOLED, ele usa uma tela IPS LCD. Esse IPS não é bem visto por muitas pessoas que são mais, digamos assim, técnicas, né? O pessoal que tem celular, eles gostam, principalmente quem compra top de linha, eles gostam de celulares com uma maior resolução, tipo tela 2K, né? Que é uma resolução absurda e geralmente encontrada em telas AMOLED, né? Sem falar que a AMOLED ela é um pouco melhor para a questão de consumo de conteúdo, consumo de mídia. Mas para uma pessoa que não se importa tanto com essas especificações, que é simplesmente uma tela bonita, a Asus faz um trabalho muito bom com esse IPS LCD aqui. É um IPS LCD de qualidade, tem calibragem no padrão Delta 3. E ele tem uma calibração de cores excelente. Os pretos são muito, né, pretos de verdade. Você vê que ele é uma cor bem escura, não é aquele cinza escurecido, é um preto de verdade. As cores são bem calibradas, você enxerga ela com um nível de saturação, um nível de vibração muito bom. E é uma tela que vai satisfazer até as pessoas mais exigentes, né? É aquela coisa, se você não se importa tanto com a tecnologia embarcada e sim com a qualidade, a tela do Zenfone 6 vai atender muito bem. É uma tela grande, bonita, dá para você assistir tudo nela. Ele só não tem compatibilidade com o formato HDR10, mas poucas são as pessoas que usam, né? E dá para você assistir sua Netflix muito bem, dá para você assistir o YouTube com alta resolução. Então, consumo de conteúdo nele é sensacional. Você leva um aparelho bonito no design, com a tela bacana e consegue consumir seus conteúdos com total qualidade. E que tal se a gente falar agora sobre armazenamento e desempenho? Como eu tinha mencionado mais cedo, essa versão que eu possuo aqui é a versão 256 GB de armazenamento e 8 GB de memória RAM, ou seja, é a melhor versão do Zenfone 6 base existente no mercado. E aí tivemos duas perguntas na comunidade que eu vou aproveitar para responder aqui e já fechar essa questão, né? O Bruno me perguntou, né? O Bruno Vieira me perguntou se ele serve para jogos, apesar da gente ter o ROG Phone 2, se o Zenfone 6 serviria para jogos. E a Jana OS me perguntou se ele trava. Vamos lá. Esse carinha aqui, ele é embarcado com o processador Snapdragon 855. É o melhor processador da Qualcomm no ano passado, né? Obviamente abaixo do 855 Plus, mas esse ele é restrito para alguns aparelhos mais gamer, né? Como o próprio ROG Phone 2 e outros do mercado. Então, entre o 855 Plus e o 855 não tem uma diferença gritante.
Sendo assim, esse cara roda tudo que tem na Play Store sem travar. Não tem nenhum aplicativo que exija tanto desse cara que ele não consiga rodar. Ele roda todos os jogos com qualidade ultra, né? Com o melhor que você conseguir configurar, você consegue. Com taxa de atualização de 60 Hz, você consegue uma fluidez muito boa jogando, a tela é responsiva, então você pode jogar Call of Duty Mobile, pode jogar Asphalt 9, que são os jogos que eu tenho instalado e que eu jogo de vez em quando. Jogo mais o Asphalt do que o Call of Duty, mas que é a questão de teste eu instalei, e ele roda com todas as configurações no máximo, então você consegue desfrutar de uma jogatina bem legal. Ele tem 5.000 mAh de bateria, né? Ele tem uma bateria muito boa, então você consegue jogar sem se preocupar, ele não vai esquentar tanto, né? Já que ele tem essa construção com metal ali, com vidro, então ele vai dissipar o calor bem. Você vai conseguir jogar sem sentir os dedos incomodando, nem nada do tipo. E tem essa questão do desempenho, ele não trava com nada, nem com aplicativo, nem com jogos. Então ele vai servir para jogar, ele vai servir para usar no dia a dia, e você vai ficar despreocupado porque ele tem desempenho de sobra. Então você tem um aparelho que é muito bonito, muito robusto e com um processamento que vai te atender seja qual for sua necessidade. Ah, eu quero para gravar vídeos em 4K, você grava nele. Ah, eu quero para jogar pra caramba, você joga. Ah, eu quero para usar os meus aplicativos de estudo, de trabalho, eu vou usar muito Excel, muito Word, vou conferir documento, vou estar na rede social o dia todo porque eu trabalho com rede social, eu preciso estar em contato com os meus clientes. Ele vai te atender em todos os aspectos. Então, desempenho não é nada problemático para esse cara. Já no caso do armazenamento, depende da versão que você tem, né? Ele tem uma versão de 64 GB, mas eu sinceramente não recomendo que você pegue ela, porque uma vez que você pega esse cara aqui, com essa câmera, você vai começar a pegar gosto por fazer foto, por fazer vídeo, então você vai encher o seu armazenamento rapidinho. Se for comprar, pega pelo menos a versão de 128 GB e, se tiver no orçamento, a versão de 256, que aí você vai ficar com folga, você vai poder fazer vídeo à vontade, gravando em Full HD, gravando em 4K, e você vai ter uma folga bem bacana nessa questão de ter que comprar armazenamento. Até você encher 256 GB, meu amigo, minha amiga, é chão. Então fica a dica aí, compre as versões com maior armazenamento disponível, porque a sua criatividade vai agradecer. E falando, né, em bateria, já que a gente falou dos 5.000 mAh de bateria, que tal falar um pouco sobre a autonomia desse cara? Esse Zenfone 6 no quesito bateria, eu vou te falar. Ele não tem o carregamento sem fio, né? Aquele carregamento que você bota na base por indução e deixa ele lá. É uma escolha da ASUS, certo? Mas em compensação ele tem uma bateria gigante de 5.000 mAh, coisa que raramente você vê em aparelhos top de linha, que ficam ali na faixa dos 3.000, 3.300, 3.500 mAh. Alguns agora que estão começando a vir com 4.000, mas geralmente, né, a casa dos 5.000 ela é deixada ali para os intermediários e tal. O que acontece? Com 5.000 mAh de bateria, você consegue fazer muita coisa. E esse cara aqui me surpreendeu de um jeito que para eu trocar ele vai ser difícil. Só se eu pegar realmente o Zenfone 7 Pro, porque eu vou criar algo equivalente. Todo o aparelho Android, principalmente esses mais novos, com Android 9, Android 10, acho que até o Android 8, eles vêm com a tecnologia chamada 12 on the go. Que é o que? Ele vai aprendendo com o seu uso, certo? E vai, digamos, vendo quais são os aplicativos que você mais usa, para quando você usar, ele dá mais poder para esses aplicativos. E nisso ele vai otimizando, né, o uso da energia do aparelho, ou seja, o uso do processamento, o que vai também impactar na autonomia de bateria. No caso do Zenfone 6, ele ainda tem uma outra tecnologia proprietária da ASUS, que é justamente a OptiFlex. E o OptiFlex ele se une ao 12 on the go justamente para fazer essa otimização do uso do aparelho. Então ele vai passar ali 2 semanas aprendendo com você, né? Aprendendo como você usa o aparelho, os horários que você mais usa, quando você realmente precisa de mais poder, para justamente deixar ele pronto para isso. E isso acaba impactando a vida útil da bateria. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou com 7% de bateria restantes, e eu vou mostrar para você aqui como tá essa
bateria. Então, no caso, desde que eu carreguei ele ontem, né, ele tá aqui com 1 dia e 20 horas ocioso, eu consegui 10 horas e 13 minutos de tela, o que é uma marca muito boa, principalmente para um top de linha, né? Geralmente as pessoas conseguem fazer 5, 6, 7 horas de tela. Com esse cara aqui, a minha média é essa, entre 9 e 11 horas de tela, 11 horas e meia, 12 horas, em uma, digamos assim, em um uso mais extremo, que eu deixei ele até 1% para botar para carregar, eu já cheguei a fazer 14 horas de tela. Então o Zenfone 6 nesse aspecto, ele é sensacional, ele te dá uma segurança muito grande, porque você sai de casa no começo do dia, você tem certeza que você vai voltar com bateria, e você vai voltar com muita bateria, você vai voltar ali com uns 20, 25%, dependendo do seu uso, e você, se quiser, ainda pode deixar ele para usar metade do dia seguinte. Então ele é um aparelho que na mão de quem usa de maneira mais básica vai durar aí 1 dia e meio, 2 dias tranquilo, e para quem é usuário avançado, usuário hardcore, ele vai durar aí 1 dia tranquilo, dando um desempenho muito bom, com autonomia de bateria excelente, né? Então fica essa dica aí, se você estava querendo, né, saber sobre a autonomia de bateria, ela é muito boa, ela é um dos pontos fortes desse aparelho, e a otimização que a Asus faz é algo de se tirar o chapéu. Se eu tivesse um chapéu aqui, eu tiraria agora, porque eu nunca fiquei tão satisfeito com um aparelho nesse quesito quanto eu estive com o Zenfone 6. Eu carrego ele uma vez ao dia no máximo, como vocês viram aí, às vezes uma vez a cada 1 dia e meio, e ele me supre muito bem. Então eu, por exemplo, sou um cara que sou muito conectado em rede social, tenho meu perfil pessoal, tenho o mobigrafando, então estou sempre monitorando. Então sempre que eu saio de casa eu tô no 4G. Às vezes eu levo fone Bluetooth para ficar ouvindo música, então ele tá no 4G, tá conectado no Bluetooth, automaticamente ele sincroniza com a Mi Band, então vai recebendo notificação, aquela coisa toda, e ele tá ali trabalhando e consegue essa autonomia de bateria muito boa. Então você vai conseguir ali, dependendo se for um usuário avançado, entre 6 e 7 horas de tela, usando mesmo com força. Um usuário médio vai conseguir umas 12, 13 horas, mas dependendo de como você usa ao longo do dia, né? Eu jogo nele, mas eu jogo bem pouco. O meu uso primordial é rede social e consumo de conteúdo, né? YouTube, Netflix e tudo mais. Então dá pra ir mesclando aí essas questões dependendo de como você usa. Se você é um cara que joga mais, ele vai durar um pouco menos, mas se você é uma pessoa que usa ele de maneira moderada, ele vai te suprir e muito bem. Vamos agora para a câmera. Eu sei que vocês estão curiosos com relação à câmera, então vamos falar de câmera. Não tem como falar desse aparelho sem falar da câmera, porque essa câmerazinha flip aqui é o carro-chefe dele. Como ele só tem um módulo de câmera, né? Esse módulo aqui, que é o módulo principal, e o módulo wide angle, né? De ângulo aberto. Então quer dizer que a sua câmera principal é a sua câmera de selfie. Então toda pessoa que eu dou ele na mão assim, faz uma selfie aí, ela fica surpreendida pelo nível de detalhe, pelo nível, né, de exposição de luz, como é que ele controla o HDR e tudo mais. É uma câmera excelente para selfie, para fotos normais. Eu fotografo muito com ele, vou deixar passando algumas fotos aqui que eu fiz no meu perfil pessoal, de diversos estilos. Eu já fiz retrato, eu já fiz arquitetura, as minhas fotos de pose que são sempre marcantes. Então assim, é um aparelho que ele ajuda muito. É um aparelho que ele te dá liberdade por causa desse módulo, né? Como eu mostrei aqui, você consegue controlar esse módulo livremente, então você consegue deixar na posição que você quiser. Isso inclusive funciona em aplicativos de terceiros. Você pode usar esse controle aqui, ó, no WhatsApp, no Instagram, no Telegram, onde tiver câmera, você pode usar esse controle manual para deixar ela no ângulo que você quiser e fazer conteúdos de uma maneira bem interessante. Ele tem, não sei se vai dar para ouvir, ó, mas ele, quando você flipa a câmera, ele faz um barulhinho, ó, se liga. Não sei se deu para perceber, de fazer aqui de novo. Olha só que delícia. E esse barulho, pelo menos quando eu tô fazendo o Easter eggs, eu gosto demais dele, porque ele já, ó, caramba, robozinho, né? Então o pessoal já meio que cria uma memória ali para os Zenfone 6. E que é muito legal.
E sem falar que ele tem modos de câmera que são excelentes. Então, por exemplo, você tem aqui, né, os dois módulos, certo? Então você tem, vou até virar a câmera. Você tem aqui a câmera principal, você tem o modo wide, né, que é justamente a câmera de ângulo mais aberto. Então a câmera principal ela tem um sensor de 48 megapixels, enquanto que a câmera secundária, né, que é o ângulo aberto, tem um sensor de 13. Sendo que essa câmera de ângulo aberto ela já tem uma tecnologia de correção de perspectiva, né? Porque em teoria, quando você faz fotos muito abertas, a foto tende a fazer isso aqui nas bordas, tende a ficar mais curvada. No caso da ASUS, ela já tem uma tecnologia na câmera que ela corrige automaticamente essa perspectiva para te dar menos trabalho na hora de editar, de postar e tudo mais. Então já é um ponto muito positivo. Ele tem filtros, né, nativos, aqueles filtrozinhos básicos, sépia, monochrome, né, que é o preto e branco, que praticamente todo celular tem, inclusive até o iPhone tem também. Você tem a questão de poder fazer fotos em RAW nele, então ele tem um modo profissional, certo, que é esse aqui, ó. Modo manual, então você consegue controlar todos os parâmetros, né? Balanço de branco, você consegue controlar velocidade, ISO. Então é algo que para quem gosta de ter um controle mais preciso da fotografia que vai fazer é importante. Ele tem um histograma aqui em cima, né, que mostra se a foto está ficando muito escura, muito clara. Então já é algo que é muito bacana de você poder fazer. Deixa eu dar um reset aqui, ó. Olha só, todos os controles você tem. Você tem ali controle de... como é que se diz? Você tem um controle de nível, olha só, ele mostra se a foto está alinhada. Você tem um controle de foco, você tem tudo, né? Então é um aparelho que ele ajuda bastante nessa questão de produção de conteúdo. Você pode, por exemplo, selecionar o máximo de resolução que a câmera pode ter. Ele pode fazer fotos, obviamente, até 48 megapixels na câmera principal, que é uma resolução absurda. E ele tem dois modos de HDR. Ele tem um modo de HDR automático e tem um modo de HDR aprimorado, que realça ainda mais as cores, os detalhes, a nitidez das fotos e ajuda você a criar resultados bem interessantes para suas redes sociais, para o seu trabalho, enfim. É um aparelho que vai te acompanhar em todos os momentos. Como eu já mencionei mais cedo, para vídeo, as duas câmeras elas gravam em 4K. No caso da câmera principal, ela grava em 4K 60 quadros por segundo. E no caso da câmera de ângulo aberto, ela grava em até 4K 30 quadros por segundo. Então você tem aí uma resolução muito boa para trabalhar seus vídeos. Geralmente os vídeos de mob grafando eu costumo gravar em Full HD 60 quadros, porque já é mais do que suficiente. São poucas as pessoas que assistem em 4K. E editar em 4K deixa o arquivo mais pesado aqui para mim. Então, como o meu computador ainda não tinha passado por upgrade, eu estava trabalhando Full HD 60 quadros por segundo tranquilo. Mas quem sabe eu começo a fazer uns 4K aí. Mas a desvantagem é que para gravar em 4K você tem um limite de 5 minutos, né? Tipo, a cada take que você faz, você grava em até 5 minutos. Porque tem as limitações do próprio Android, né? O aparelho vai esquentando, então ele faz isso para preservar os componentes, a vida útil e tudo mais. Então, geralmente gravar em Full HD já é mais que suficiente, né? 60 quadros já para você fazer muita coisa. E ele tem modos bem criativos. Um dos modos que eu mais gosto é esse aqui, ó, o rastreador de movimentos. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou tentar... Na verdade, eu vou fazer aqui. Quando você faz o rastreamento de movimento, você trava ele em algo. E quando você inicia, ó, vocês vão ver que eu tô aqui acompanhando e a minha mão vai mexer e a câmera vai acompanhar sozinha. Veja só que legal. Então você vai mexendo e ele vai te acompanhando. Então isso é bem útil, por exemplo, para quem não tem ninguém para ajudar, né, na hora de gravar. Então você pode colocar aí num tripé e ir gravando, fazendo seu take quase como se fosse um take de jornal, né? Como se você fosse um apresentador ali de entrevista entrando ao vivo. E ele vai te acompanhando, né? Ele só não consegue, por exemplo, acompanhar movimentos bruscos, porque se o movimento for muito brusco, ele acaba perdendo, né? E isso acontece no Zenfone 7 também, tá, pessoal? Esse sensor aí não é um sensor muito rápido assim, um motor, né, no caso, mas ele consegue, você bota assim uma certa distância, ele vai te acompanhando. Então esse é um recurso bem útil para quem grava vídeo sozinho. E para quem gosta de panorama, ele tem algo que é chamado de panorama automático, ou seja, é o motor da câmera que faz o panorama. Vou até deixar aqui, ó, vou fazer uma foto aqui com vocês, ó, se liga.
ele vai fazendo o panorama sozinho por causa do motor. E a vantagem aqui é que você sai na foto, porque ele cobre todo o ângulo. Então imagina um panorama que você sai na foto. É um negócio impensável antes. Olha aqui. Fiz o panorama aqui da sala e eu tô lá. Ele faz uma foto em 180 graus praticamente, né? Ele pega tudo. Olha só que legal. Então eu tenho a área, né, que ele fez o panorama, e eu me tenho aqui porque ele girou isso e fez de maneira automática. Então é um recurso muito bacana. Eu costumo fazer isso com a minha namorada muito. Eu gosto desse recurso de panorama automático para dar contexto, né, para a cena. Você fotografa o ambiente e se fotografa. Então fica um negócio muito divertido. E geralmente quando eu posto no Stories a galera gosta, né? No Stories vai ficar bem reduzido, mas você consegue, por exemplo, com aplicativos cortar a imagem em partes e jogar lá. Então é um recurso bem divertido, eu gosto pra caramba. Ele tem um modo noturno também, mas o modo noturno não é tão bom, certo? E aí vem a pergunta, né, que a Life on Photographs fez pra mim, se eu já tinha testado a Gcam nele. Inclusive eu tenho ela aqui, certo? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá aqui a Gcam, certo? Eu vou colocar até aqui, ó, no modo wide. Ele funciona a wide. Geralmente quem usa Gcam tem problema, né, com as câmeras nos seus aparelhos, porque a wide não pega. Nesse caso ele pega tanto a wide quanto a principal. E isso se dá porque a ASUS ela liberou o código da câmera para o pessoal que desenvolve a Gcam. Então eles conseguiram desenvolver algo que realmente conversa com o aparelho, né? Eles conseguiram fazer algo que usa as tecnologias do aparelho, e digamos que a Gcam do Zenfone 6 é uma das melhores Gcams disponíveis no mercado, porque justamente eles tiveram acesso a todo o código da câmera, né? A ASUS disponibilizou isso desde o lançamento do Zenfone 6 e o pessoal trabalha muito bem, e as fotos noturnas feitas com a Gcam são sensacionais, né? O modo lá de visão noturna deles é algo muito incrível. Então é quando eu uso. De resto, foto de dia normal, eu sempre uso a câmera nativa e edito no Lightroom, né? Só a fotos à noite mesmo é que eu uso a Gcam, mas é uma preferência minha. Se você está pensando em comprar esse aparelho para usar exclusivamente com a Gcam, pode ir fundo, porque ele vai funcionar muito bem. E para finalizar, o que eu tenho a dizer a respeito das minhas considerações desse cara? Primeiramente eu gostaria de parabenizar você que chegou até aqui, porque esse é um vídeo realmente que ficou um pouco extenso, mas não teria como fazer um vídeo de impressões que fosse tão curto, né? Em 4 meses de uso, esse celular mudou completamente a minha maneira de usar, principalmente câmeras. Eu consigo fazer fotos de uma maneira muito mais intuitiva, eu consigo explorar ângulos que antes eu não conseguia explorar com os smartphones que tem a tela fixa, né? Que tem a câmera fixa, por exemplo. Eu consigo trabalhar os ângulos para fazer algumas posições bem criativas, para melhorar o meu apoio, a minha sustentabilidade. Eu já consegui fazer um trabalho com vídeo que eu não usei gimbal, né? Eu não usei estabilizador, eu usei o próprio Zenfone apoiado aqui assim, e os takes ficaram muito bons, né? Eu não sou videomaker, mas os takes que eu fiz me deram orgulho e o cliente gostou muito, né? E ele é um dos aparelhos mais acertados que a ASUS fez em toda a sua história. Apesar dessa questão do não tem a tela AMOLED, e não tem o carregamento sem fio, não tem IP68, mas ele é um aparelho que, dentro do que ele se propõe a fazer, ele está muito acertado. Ele tem um desempenho muito bom, ele tem uma autonomia de bateria que surpreende e que inclusive passa outros da mesma categoria, né? No caso da galera que perguntou Samsung, da Apple, você sabe que a Apple tem uma duração de bateria bem inferior, né? No caso da Samsung, dependendo da versão, se for a versão Snapdragon ou a versão Exynos, vai ter uma diferença ali no consumo de bateria. Então assim, é um aparelho que é muito robusto, é um aparelho que surpreende, é um aparelho que é muito bonito, é um aparelho que chama atenção. As fotos feitas com ele, todo mundo elogia, todo mundo fica impressionado com a qualidade, porque é uma qualidade muito boa. Ele não tem uma lente dedicada para zoom, mas ele tem uma função, né, na câmera, que é a função 2x, ó. Vou até mostrar aqui para vocês, ó, tá vendo? Ele tem um 2x aqui do lado. Quando você clica, que tá aqui, ele dá um crop no sensor, né? Então é como se ele fizesse um recorte ali do sensor, usando os 48 megapixels para dar um zoom digital. É melhor que o zoom digital, né? Dá para usar em algumas situações, mas eu sinto falta de ter uma câmera de zoom óptico
coisa que foi implementada no Zenfone 7, né? Então já fica aí a tendência pro upgrade e ainda me manter na ASUS. Teve alguém que me perguntou lá no grupo, né, na comunidade, o Diego Souza, me perguntou a respeito do custo-benefício. Quando eu comprei esse cara em maio, com o combo, essa versão aqui me saiu ao equivalente a 2.900, então para mim o custo-benefício foi excelente. Mas se a gente pesquisar ele hoje, vou até colocar aqui na loja ASUS, né? Zenfone 6 256 GB de armazenamento, que é a minha versão, ele tá saindo a 3.899, né, se você for comprar ele isolado. Então pode ser que dentro desse patamar você esteja de olho em um outro aparelho. Alguns vão com certeza olhar para a Apple, né, porque nessa faixa de preço você já começa a considerar um iPhone ou um Galaxy, né, um S10 Plus, um Note 10 Plus ou um S20 mesmo, o que fica a seu critério, né? É aquela questão, smartphone é questão de gosto. Então, além de tudo o que ele traz, se a marca ela atrai o cliente, ele vai dar preferência para ela. No meu caso, dentro do custo-benefício, considerando as condições atuais, é um bom preço para um aparelho de 256 GB, 8 GB de RAM com tudo que ele oferece. Porém, a menina dos olhos para mim é o Zenfone 6 edição 30 anos. Esse Zenfone 6 é uma edição especial, né, que foi feita, como o nome já diz, para comemorar os 30 anos da ASUS no ano passado, e ele tem 512 GB de armazenamento e 12 GB de RAM. Além de vir numa caixa toda diferente, né? Ele vem com alguns... ele tem um design diferenciado também, ele tem uma gravura especial e tudo mais. Mas de resto ele é igual ao Zenfone 6. A diferença é que ele tem esse armazenamento absurdo e essa memória RAM absurda. Então com 512 GB de armazenamento, 12 GB de RAM, você fica tranquilo aí nos próximos anos. Mais tranquilo que os meus cachorros que estão latindo agora. E ele tá no valor de 4.769, ou seja, 4.769 para um aparelho de 512 GB de RAM, dificilmente você vai encontrar algo no mercado assim, a não ser que você encontre o S10 de 1 TB de armazenamento, onde esse S10 ele tá saindo por, deixa eu ver aqui se eu acho, em teoria ele tá saindo por 4.949, então ele tem, né, também é essa questão, só que é 1 TB de armazenamento. Então se você prefere Samsung e gosta do S10, não quer pegar nenhum aparelho mais recente, você pode, né, ver essa versão de 1 TB. Agora, se você quer algo, né, dentro do que a ASUS oferece, com essa câmera que te dá uma liberdade de produção de conteúdo, que grava em 4K 60 quadros, que vai com certeza impulsionar a sua produção, seja ela apenas para diversão ou para realmente profissionalizar, né, o seu negócio. Então o Zenfone 6 edição 30 anos ele tá delícia. Inclusive é a minha meta, né, no começo, mas depois eu consegui pegar o combo e, como eu disse, né, eu acabei presenteando minha namorada com outro aparelho do combo, então saiu mais vantajoso. Então galera, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque a gente continua essa conversa. E se você conhece alguém que está em dúvida sobre o Zenfone 6, manda esse vídeo para ele que quem sabe vai ajudar, né? Então um forte abraço e até a próxima!